Saudações rubro-negras, programa RN de torcedor para torcedor, plantão fora Marcos Braz. Se já não bastasse todas as humilhações, né, de 2023, provavelmente o ano mais vergonhoso da história do Flamengo, se já não bastasse todo o autoritarismo de Landim, Rodrigo Dunches de Abrantes, melhor dizendo, se não já bastasse o cabeça, o dique vigarista BAP, se já não bastasse o falso opositor Valim, se já não bastasse EBM, que muitos tentam desassociar a essa gestão, mas faz parte do mesmo grupo, se já não bastasse uma cambada de dirigentes, inclusive alguns que são botafoguenses, mandando e desmandando no Flamengo, agora nós temos um vice-presidente de futebol do clube agredindo torcedor. Bem, essa aí, eu acho que todos estão sabendo, até quem não gosta de futebol está comentando isso, a tal mordida que o oleoso, o porco, o verme populista do vereador Marcos Braz deu em um torcedor. Muita gente pode falar que o cara também provocou, não interessa. Ele, além de ser vice-presidente de futebol do Flamengo, ele é gestor público, e o gestor público não pode agredir o cidadão a partir do momento em que o cidadão não encostou em um fio de cabelo dele. Isso só mostra o quanto que esse cara ele vive uma realidade paralela. Vamos lembrar que esse mesmo Marcos Braz, muitos se perguntam, por que o Landim mantém o Marcos Braz? O Landim mantém Marcos Braz porque Marcos Braz assegura o silêncio nas arquibancadas. Marcos Braz ele faz o elo com as torcidas organizadas, as mais popzinhas, pelo menos, as maiores, né? Aquelas que, sobretudo, aquela que todos nós conhecemos, sobretudo aquele chefe de torcida que fala que dá nota 10 ao Marcos Braz. Então, esse cara dá nota 10 para um dirigente que usou o Flamengo, primeiramente, para se eleger a vereador, tentou fazer o mesmo como deputado, não deu tão certo assim, e agora está agredindo torcedores, no caso, um entregador de aplicativo, né? Pelo menos enquanto tiver essa profissão. Mas não vamos entrar em política. Então a gente vê hoje um cara que acha realmente, né? Ele fala que é a pessoa pública, mas ele não vai admitir esse tipo de comportamento. Mas esse mesmo dirigente que quando o Flamengo está ganhando, ele faz piadinha no Twitter, ele vai desfilando, dando autógrafos, tirando fotos com os torcedores mais idiotizados, e na hora da cobrança coloca um segurança, né, para enfiar porrada num cara humilde que representa a torcida do Flamengo. Então, assim, o Flamengo 2023 é uma vergonha, o Flamengo 2023 é um vexame, o Flamengo 2023 escancara o golpe que a instituição vive, escancara o cunho elitista, né, e de total ódio à torcida popular e à torcida que cobra. Eu já falo aqui há um bom tempo, eu estou num processo de afastamento do clube, eu sinceramente não tenho mais o menor prazer. Último domingo, da final, né, foi a primeira final do Flamengo que eu simplesmente não acompanhei, eu não tenho mais alegria de ver o Flamengo, e na verdade eu só estou hoje aqui porque muitos hoje falam 2023, né? E é muito fácil falar quando o momento lhe é propício. Quando o Flamengo ganha Libertadores Brasileiro em 2019, ganha Brasileiro em 2020, né? É tricampeão estadual, muitos ali fingiram que nada acontecia dentro do clube. Mas nós aqui no programa RN falávamos. E nós falávamos, fomos os primeiros a falar que tinha gente desorganizada envolvida no gabinete do senhor Marcos Braz. Não os escutaram, só estão noticiando agora. Nós falávamos do elo que havia entre Marcos Braz e organizadas. Nós questionávamos os números de falta. O Caiado, não sei se é André Caiado, enfim, o Caiado, vereador, presidente da Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro, nós questionávamos o seu Caiado para abrir na transparência, primeiro, os nomes do gabinete do senhor Marcos Braz, que ele levou quase um ano até liberar, e depois o número de faltas desse cara. E isso tudo
Se a torcida nos tivesse escutado, se a imprensa tivesse dado apoio aos nossos questionamentos e às nossas denúncias, talvez esse entregador humilde, flamenguista, que não tem dinheiro para comprar uma camisa oficial, que não tem dinheiro para entrar no estádio do Maracanã, talvez não teria passado por essa vergonha, por essa humilhação que passou com um verme da pior estirpe do populismo fluminense que existe, senhor Marcos Teixeira Braz, um ditador populista dentro da estrutura, da instituição do Flamengo, corroborado, fortalecido, primeiramente por um presidente omisso, frouxo, que está sendo processado pelo Ministério Público, está sendo denunciado, melhor dizendo, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por desviar 100 milhões em fundos de pensão. E esse mesmo vice-presidente populista de futebol foi fortalecido por ideias, e muitos agora estão tentando pular o barco, mas, né, paparazzo, a gente tem vídeos e mais vídeos seus fazendo assim, 2-2-2-2, com a cara pintada de Flamengo. A gente tem fotos de todos vocês fazendo assim durante a campanha, e agora vocês estão tentando pular do barco. Bem, vocês podem até estar arrependidos. Eu até acho que não, eu até acho que seja uma grande mentira. Eu acho que vocês não se arrependem porra nenhuma. Mas, entretanto, todavia, vocês carregam essa culpa e na destruição do Flamengo e no vexame 2023 do Flamengo, tem a digital de vocês. Não adianta pular o barco. Falei demais. Boa noite, aí, Mário. Fala, Hugão. Beleza, cara? Tranquilo. Cara, na realidade, o que você já pontuou aí, de uma verdade que é o que acontece dentro do Flamengo hoje, cara, é exatamente isso. Essa esculhambação que virou o Clube de Regatas do Flamengo, essas pessoas que se indignam depois que a vaquinha para de dar leite, né? A vaquinha, né, dá aquela parada de dar leite, e enquanto está ganhando, está todo mundo na sombra, né, cara? Você vê, a gente faz aqui NPRNs com conteúdo, porra, maravilhoso, né? Com gente falando de Flamengo com propriedade. Vários dos nossos irmãos aí falando como verdadeiros rubro-negros, torcedores. Então, a gente já viu, a gente veio vindo ver e vendo tudo que estava acontecendo, toda esse controle que esse pessoal veio fazendo em relação a torcedores. Porque você não tem nenhum tipo de oposição forte. Você não tem nenhum tipo de oposição forte. A não ser nós aqui, que viemos aqui para as lives aí, tem 100 pessoas, 90 pessoas, 60 pessoas, entendeu? Os caras que vêm para escutar o que é um verdadeiro rubro-negrismo. E, infelizmente, cara, a gente continua falando exatamente isso. Cara, o Marcos Braz, isso aí é líquido e certo. Ele está fechado com o Landim, tem esse fechamento. O Landim não tem condições, talvez, pessoais de botar ele para fora do clube, porque esses caras vieram com esse planejamento, né, de vitalício, né, no Flamengo, até virar a famosa SAF, aí, que a gente já sabe. E eles continuarem sendo donos aí, parciais ou percentuais desse Flamengo. Entendeu? Porque o Flamengo é uma mina de dinheiro. O Flamengo é uma mina de dinheiro. E hoje a gente está vendo aí esse Flamengo perdido. Eu, sinceramente, tô com 58 anos de idade, cara. Eu nunca vi, mesmo com times ruins, mesmo com administrações péssimas, eu nunca vi uma situação tão absurda quanto a gente vê hoje. Eu, sinceramente, não. Cara, dentro desses 58 anos, eu não vi nenhuma coisa tão absurda quanto está acontecendo no Flamengo. Entendeu? Nem naquela época que só lutava para não cair. Exatamente. Cara, todos os times passam, né, por altos e baixos aí. E o Flamengo não é um time diferente. Só que o Flamengo, hoje, ele passa uma situação
com um valor muito alto. A gente poderia estar passando isso com um valor muito mais baixo. Sim, Né? sim, Porque sim. se você vê que você tem jogadores que não têm comprometimento nenhum, numa pré-final, que nós já levamos uma cipuada de 1-0 do São Paulo. Os caras já estão falando que o Bruno Henrique vai para o Palmeiras. Entendeu? Então, o Flamengo não tem. Eles controlam muito a política. Eles não controlam os esportes, eles não controlam o futebol. O futebol eu vou até botar à parte, porque o futebol é o montante maior. Mas eles não controlam os esportes olímpicos. É uma esculhambação. Pô, vídeo o João aí que faz o PRN Olímpico aí. O cara é ofendido por diretor do Clube de Regata do Flamengo. Cara, isso é uma grande vergonha. Isso você vê o poderio, a arrogância. Porque, na realidade, você só é aquilo que te entregam. Aquilo, olha, bota para fuder mesmo, porque nós somos dono dessa porra. Se nego falar merda, dá-lhe esporro mesmo e tal. E o torcedor é aquele cara que vai pedir um autógrafo e o cara, como o Gerson daquela vez, olha o cara de cima e embaixo assim, como se fosse um verme. Como se fosse um verme. Então, o cara, para dar um autógrafo para um torcedor, o cara, porra, é sofrido aquela porra. Os caras são superstars. Eles parecem que estão jogando não sei aonde, cara, em algum time assim, ultra, super bilionário, que não é, não é a característica do verdadeiro Flamengo que a gente conheceu. O Flamengo que nós conhecemos é um Flamengo de povão, Flamengo pobre, Flamengo de gente que, porra, usa aquela camisa do Flamengo todo santo dia, que o sol queimou tanto que ela tá até cor de rosa já. Então, cara, a gente vê um cara desse, que para mim é mais um cidadão, como eu também. Se ele paga os impostos deles, eu também pago. Eu não tenho rabo preso nenhum com nenhum deles. O cara, no dia de uma votação lá da Câmara dos Vereadores, o cara está no shopping center com a filha. Não, e o pior, no ele dia de uma votação e ainda bota a presença. Não, e ainda botou a presença e ele ainda botou a filha dele na conversa, porque ele estava na frente da filha dele, dizendo. Cara, a vitimização é incrível. É incrível. Sim. Bom, quem tem boca fala o que quer. A verdade foi vista, eu não estava lá, eu não posso realmente afirmar. Agora, cara, torcedor faz muito tempo que não pode reclamar de nada. Você foi uma vítima disso. Vários outros foram vítimas disso. De se você começar a gritar e xingar ali na beira daquela mureta ali, o nego bota logo um segurança, vai mandar calar tua boca. E ele não vai falar com você assim, gente boa, cala tua boca, fica quieta e para de falar isso. Ele não vai falar com educação nem com carinho. Tá? Porque a coisa está controlada. Os caras fizeram de um jeito e a máquina é tão grande, a máquina é tão milionária que esses caras você não consegue falar. Você ainda escuta falar no Diego Ribas, você ainda escuta falar em Felipe Luiz, ex-jogador. É tudo carta marcada. O Flamengo, a situação do Flamengo está ruim. Vocês estão vendo que está ruim? A situação ainda há de piorar mais. Sim. Mais. Não, vai piorar muito. Graças a Deus que isso está acontecendo agora. Graças a Deus que isso está acontecendo agora. Porque nós já viemos falando aqui há muito tempo. Antes até de eu entrar aqui no PRN. Já falava isso aí, ó. Há horas. Horas falavam isso. Então, cara, esse vexame e essa situação certamente não vai nos entregar nada. Não pensem em milagre, não pensem assim, o futebol, cara, o futebol, ele é feito com disciplina.
você tem que ter treinamento, você tem que ter entrega, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter administração, você tem que ter uma série de coisas, uma série de coisas. Então, não, futebol pode acontecer tudo, pode até, mas eu acho que vai ser um aborto da natureza. O Flamengo chega em São Paulo em cacos, em cacos, em cacos. Um treinador que não o treinador não manda nem no pipoqueiro da Porta da Gávea lá. Ele não manda nem no pipoqueiro da Porta da Gávea, né? Sem querer menosprezar o Sampaoli, né? O pipoqueiro é muito melhor do que ele. Muito melhor. Então, rapaz, os caras, hoje o Flamengo é uma esculhambação, é um desgoverno, e se a gente tem alguma pretensão que isso vai mudar, cara, é porque a gente está aqui. A gente quer ver um Flamengo melhor. Mas a gente também quer ver, infelizmente, dizer de coração, eu quero ver o Flamengo padecer agora. Eu quero ver o Flamengo cortar na carne e eu quero ver se realmente essa torcida vai realmente assumir todos esses mandos e desmandos que acontecem dentro do Flamengo aí até agora. Isso que eu quero ver. É essa posição que eu quero ver. E infelizmente, né, Mário, a gente sabe que para cortar na carne, não é nem para haver, mas para haver uma mínima, uma hipotética mudança, uma hipotética chance, tem que ter uma tragédia. Né? Tragédia desportiva que a gente está falando, né? Tem que ser uma derrota para o São Paulo, e não apenas uma derrota, mas acachapante. É um 3-4-0 e ficar fora da Libertadores do ano que vem. Essa posição estamos na tábua. Exatamente, já estamos em sétimo, e eu acho que vai ser lindo terminar o campeonato em 10º. Cara, eu estou torcendo para isso, porque só assim que, infelizmente, os idiotizados vão começar a acordar. E, novamente, eu falo, se vocês, seus idiotas, em vez de entrar aqui durante 2, 3 anos no programa RN, e antes também, claro, mas em vez de nos xingar, vocês tivessem parado, escutado e ligado Lé com Cré, um mínimo, vocês talvez não tivessem deixado o Flamengo chegar no que chegou, fortalecendo uma gente mau caráter, bandida, que não vale nada, que não vale o que come. E só para voltar aqui, né, primeiramente, a final, no programa aqui, no dueto que eu fiz aqui com o Márcio semana passada, eu acho que foi numa sexta ou num sábado antes da final, a tônica foi preços de ingresso, a tônica foi o desânimo para aquela final, a tônica foi, porra, que bando de elenco, esse elenco aí completamente desmotivado, sem nenhuma identificação com o Flamengo. Aí, faltando, hoje é sexta, faltando 2 dias para o outro jogo da final, a gente está falando de um vice-presidente de futebol do clube, que também é vereador, que mordeu covardemente um torcedor que foi lá cobrar, e a gente não está falando do futebol, a gente não está falando do desportivo, a gente está falando de páginas de crime das páginas de crime do jornal. Isso porque essa gestão do seu Landim falou que nunca mais o Flamengo ia estar nas páginas de jornal, das partes de crime de jornal. Hugo. E tá, novamente. E só para voltar aqui no Marcos Braz, que coletiva nojenta a dele. Primeiramente, ele ficar falando repetidas vezes, vocês têm que acreditar em mim, vocês têm que acreditar em mim, vocês têm que acreditar em mim. Cara, assim, isso aí é sinal de quem está tentando vender uma narrativa. Vamos repetir, narrativas são criações. Isso aí é de quem sabe que está com o nome sujo na praça. Isso é de quem sabe que está errado. Por que eu estou falando isso? Eu não estava no shopping, claro que não. Mas por que? Eu estava trabalhando. Mas por que eu digo isso? Primeiramente, porque você estava trabalhando, Hugo? Estava trabalhando? Estava, graças a Deus. Tá, pô. Tava, não sou ideia, não. Então ele também. Sim, com certeza. Né? Então, assim, por que eu estou falando isso? O depoimento dele, de quando ele saiu do shopping, o depoimento que ele deu na delegacia, como depoimento mesmo, do BO, o depoimento que ele deu aos jornalistas quando saiu da delegacia e o depoimento que ele deu ontem na coletiva, são depoimentos cheios de furos, cheios de inconsistência. É só comparar.
É só comparar. Você vê que tem mentiras ali. Você vê que as coisas não estão batendo, não estão ligadas umas às outras. Tá claro, tá nítido isso. E outra coisa também, ele começa a falar: eu sou qualificado para o cargo, eu sou qualificado para o cargo, eu sou qualificado para o cargo. Mostra o teu currículo. Eu olhei o teu currículo, mais do que o teu currículo. Eu olhei a tua ficha de declarações de bens em 2020, quando o senhor estava se candidatando a vereador, coisa que ninguém fez. Eu fiz. Eu li o seu site de campanha de cabo a rabo. Foi quando eu entrei aqui pelo programa RN. Meu primeiro programa, no Dita Estudo para Torcedor, eu li, claro que eu não li letra por letra, mas eu fiz um resumo do teu site. Eu li, e me lembro muito bem, que na sua declaração de bens, você falou que tinha um carro, uma participação numa marcenaria, uma carpintaria, algo do tipo, e 40 mil, entre 40 e 60 mil reais no banco. Você colocou que esse era o seu patrimônio. Qual é a sua qualificação para ser gestor público e para ser vice-presidente de futebol do Flamengo? Aí você vai falar: ah, não, mas eu fui o vice-presidente de futebol mais jovem a ganhar. Mas qual é a sua qualificação? Qual é a sua formação? Quais são os seus conceitos? É o quê? Fez curso de gestão esportiva? Marketing esportivo? Fez estágio no Real Madrid? Qual é a sua formação? Formação. Eu tenho diploma, graduação e licenciatura em geografia, eu tenho mestrado em geografia, eu tenho cursos de extensão. Essa é a minha formação. Qual é a tua? Para ser gestor público e para ser vice-presidente de futebol do Flamengo. Pensa nisso, torcedor. E a declaração mais cretina, que você vê o total descompasso de realidade que esse cara vive. Ele foi falar: um dia ainda teremos, essa é para fechar, um dia, abre aspas, né? Ainda teremos uma tragédia. Não foi hoje, mas vai acontecer. Meu Deus. 8 de fevereiro de 2019. 10 crianças morrem queimadas dentro das instalações do Ninho do Urubu do Flamengo. Uma tragédia, a pior tragédia do futebol, deu merda. A pior tragédia da história do Flamengo, a pior tragédia na história do futebol brasileiro. Talvez a da Chapecoense, tudo bem. Mas aí esse aí eram crianças. Mas com certeza a pior tragédia da história do Flamengo, de 127 anos. Quase 128. Deu merda, já teve. E a tua gestão, mas que pelo menos está, de alguma forma, direta ou indiretamente, está envolvida, porque aconteceu nessa gestão. A gente sabe nomes, eu não vou falar quem deveria estar sendo processado, quem deveria estar sendo chamado pelo Ministério Público, acusado pelo Ministério Público. Infelizmente não estão. Mas essa é a pior tragédia da história do Flamengo. Já aconteceu. Dia 8 de fevereiro de 2019. Um torcedor te xingar, teu merda, não é nenhuma tragédia. Isso é sinal de rubro-negrismo. Show de bola. É isso mesmo, cara, porque, na realidade, essas perdas que a gente teve desses meninos, não há campeonato mundial que vá reparar qualquer situação dessa e nem atitude qualquer que o Flamengo faça em matéria de clube. A reparação deveria ter sido feita realmente às famílias, né? E o Flamengo sempre deixa a desejar, sempre vem demonstrando, né, bem através dessa gestão, a falta de condição, né, de gerir um clube da magnitude do Flamengo, né, cara? Pô, cara, eu já tinha, né? A gente conversou aqui no nosso grupo, eu já tinha certeza absoluta. A gente bem no início, logo quando saiu a notícia, bem no início, a gente falou assim: cara,
eu tenho certeza absoluta que, mesmo que esse rapaz não tenha feito nada, o Marcos Braz vai ser vitimizado, pô, vai Claro. ter. Cara, isso aí para mim era líquido e certo. Porque, infelizmente, no país que a gente vive hoje, cara, a, o poder aquisitivo, o status e tal, te dá prerrogativas de carteirada. Todo mundo já ouviu falar na carteirada, né? Aquela carteirada, né? Entendeu? Então, a gente, infelizmente, a gente não é visto como cidadãos. A gente é visto como uma posição social. Se tu for um cara eu falei do pipoqueiro aquela hora, se for um pipoqueiro, se for um vendedor ambulante e tal, e se você tiver uma discussão contra um cara que é um executivo, que ele é uma coisa, você está ferrado, cara. Você está ferrado, mesmo que você tenha razão. Então, esse país ainda continua sendo um país de uma carteirada, né? Daquela situação. Ah, não, porque o cara tem condição de ir para a mídia e falar. O cara fez uma coletiva, entendeu? O rapaz lá que, que reclamou e tal, ele fala, inclusive, em ameaça de morte. Ele fala, inclusive, em ameaça de morte. Eu não escutei nenhum dos vídeos que apareceram na internet, eu não escutei nada de ameaça de morte. Mas Nenhum dos vídeos. Nenhum dos vídeos. ele fala em Nenhum. ameaça, ele fala em ameaça, eu recebi uma ameaça de morte. Mas, se foi isso, alguém não filmou ou falseou. É igual ver OVNI, né? Quando o cara vê o OVNI, já viu que a câmera está sempre tremendo, já tudo aí tu não dá para tu distinguir bem, né? Então é mais ou menos assim. Então é uma Não, e cortina de Mário, você falou da carteirada, né? E o que é mais. Mário, se não, liga aí fica na tranquilo. tela. Não, porque como é você que está gravando, e novamente a galera que eu já avisei, né? A gente se recusa a pagar software que seja pago, né? Perdão pelo pleonasmo, mas E, Flamengo não vale mais, não e muito mais compensa mais, o cobrar, né? Flamengo não merece. E muito menos cobrar, aliás. Muito menos cobrar, mas então assim, a gente está agora usando o app gratuito e é isso aí mesmo. Então, fica ligado que daqui a pouco vai aparecer o tempo que falta, tá? Porque Beleza. é você que está gravando. Mas Uhum. o que me causa mais nojo, cara, é ver aquele Rodrigo Dunches de Abranches, né? Que além de ser vice-geral, é vice-jurídico do Flamengo. Qual é a função do vice-jurídico do Flamengo? É defender o Flamengo. É. Mas não! Ele já chega na delegacia para prestar ajuda ao vereador, como se o vereador precisasse de ajuda, né? Mas enfim. Não, E, e, ele recebeu uma agressão como o quê? Como vice-presidente do Flamengo, ele estava no exato. Flamengo. Exato, é esse o meu ponto. Aí já chega o seu Dunches de Abranches, falando Dunches de Abranches, e já chega lá falando que o Marcos Braz foi agredido e que isso foi armado pela oposição e que não sei o quê. O cara não tem sequer o trabalho de chegar e falar assim: olha só, é um momento tenso, houve uma agressão de duas. Se o cara quer colocar panos quentes, bicho, se o cara tem respeito pelo Flamengo, olha só, eu ainda não me informei, eu vou ler os autos, né? Calma aí, não. Perdão, que deu um. Travou aqui. Mas é aquela coisa, eu ainda não li os autos, quero ler aqui o BO, eu quero conversar com o delegado responsável, eu vou ver aqui e tal, mais tarde eu me dou um pronunciamento. Mas não, o cara já chega falando que o Marcos Braz foi agredido e que foi da oposição e que foi da organizada e que não sei o quê. Ou seja, para ele, defender o Flamengo é defender o Marcos Braz. Porque agora as coisas, eles perderam a noção. Porque eles não representam mais o Flamengo. Eles são o Flamengo. Na cabeça dele, essa gestão é o Flamengo. Não é mais a instituição, não é mais a torcida, não é mais o passado. Eles são o Flamengo. Então, Ducho de Abranches foi defender o Flamengo. E quem é o Flamengo para eles? É Landim, é BAP, é Valim, é Marcos Braz. Cara, meu Deus do céu, mas que inversão de valores! Hoje, Hugo, é Clube de Regatas Landim, Clube de Regatas Marcos Braz, Clube de Regatas os demais aí, Ducho de Abranches e tal.
não é o Clube de Regatas do Flamengo, né? Eu estou falando assim, do Flamengo, da sua torcida, porque eu tenho certeza absoluta, se o Flamengo fosse um time bosta, que tivesse mil torcedores, que esses caras fossem fazer isso tudo que eles fazem aí, entendeu? O Flamengo é uma nação, o Flamengo é um país. O Flamengo, 45 milhões de pessoas, cara. Vários países na Europa não têm essa população. Vários países, né? Você é professor de geografia, né? Acho que talvez não tenha, né? Então, cara, gente, a gente veio aqui mais uma vez para mostrar que a gente está totalmente contrário a qualquer coisa que seja contra o Clube de Regatas do Flamengo. E eu acho que essa é uma grande oportunidade, é o meu fiapo de esperança que tenha alguma motivação para ter uma mudança. É o meu último fiapo de esperança. De ter alguma... Mas é óbvio, depois de tudo que a gente viu, depois de todo esse cenário todo que a gente viu aí, a gente vê que realmente a coisa o buraco é mais embaixo mesmo, como diz o outro, né, cara? E você tem toda a razão, né, Mário? Se não for agora, aí esquece. Não, esquece. Esquece. Aí não tem mais o que fazer. Já era. Esquece. Já era. O momento era esse, com a crise no ápice, com a ferida muito aberta, com uma coisa que não tem relação nenhuma com o jogo de futebol em si no domingo e que só traduz a incompetência, a falência, a falta de administração, a falta de tato dos dirigentes, a falta de consideração, porque isso a gente já sabia que não tinha mesmo, né? E a esculhambação que virou o Clube de Regatas do Flamengo, com jogadores miliardários aí. O Léo Pereira aí estava na balada lá depois do jogo, perdemos o jogo lá. Cara, isso aí, sabe o que significa isso? Que não tem. Isso aí, o Marcelo fala muito bem, né? É casa de puta administrada sei lá, por uma freira, por exemplo. Não tem condição nenhuma de discernir o que é o local que eles estão vivendo, cara. O Flamengo virou realmente a esculhambação maior que eu já vi. Olha, eu falei isso aí com você logo no início. Cara, eu vou te falar, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Nunca vi. Cara, 3 porradas em 3 meses. Nem nos piores momentos. Cara, 3 porradas envolvendo gente do Flamengo em 3 meses. De total um absurdo, cara. É o preparador físico batendo no jogador, são 2 jogadores caindo na porrada, é o vice-presidente de futebol batendo em torcedor com seu capanga, capanga. Então, assim, eu não, tô assim... era o amigo dele que foi com ele. Amigo. Aqui, o amigão do cara. Aqui, só para acabar e a gente frisar bem essa situação, Hugo, imagina se o Flamengo, assim, dá aquela cagada homérica e ganha o São Paulo, ou faz 1-1, ganha nos pênaltis, ou faz um 2-0 lá. Tu imagina isso tudo que a gente está falando aqui vai virar nada, vai virar zero. Como se a gente tivesse, cuspido fora aqui tudo isso que a gente falou, tudo isso que você falou, muito bem falado, e a gente vai ficar aqui com cara de bunda. Por isso que, infelizmente, pela primeira vez na minha vida, eu nunca pensei que fosse acontecer, eu estou torcendo por uma derrota do Flamengo. Estou torcendo para o Flamengo seja humilhado. Humilhado. Somos dois. Humilhado. A única coisa que eu não queria ver é esse time rebaixado, mas acho que não vai porque está com 40 pontos. Precisa de 45 em 13 rodadas. Acho que consegue, né? Vai fazer 3 empates, né? Exatamente. Fazer 3 empates.
Mas daí já deu, já livramos e está tudo Já certo. deu, Eu acho exatamente. que correr o risco de ser rebaixado e o Vasco nos passar, aí eu acho que isso a gente não corre esse risco, não. Não, já pensou? Não, tudo bem, Flamengo não cai, mas já pensou se o Vasco termina o campeonato na frente do Flamengo? Ué, mas seria isso aí seria o ápice. O Seria o ápice, ápice, cara. o Seria o ápice, ápice. o ápice da Seria incompetência. lindo. O ápice da incompetência. A gente, Nossa Senhora. é com o coração doído que a gente fala isso, mas seria o ápice. É, Porque é foda, a cara. indignação não é raiva, não. A indignação é tão grande, é tão astronômica, que, cara, eu acordo de manhã rubro-negro, cara. Vou dormir rubro-negro. Entendeu? Isso é uma coisa que vem com você, vem dentro da tua alma, Eu vem não tenho mais anos. esse fervor, não, cara. Não, Sendo cara, bastante mas eu estou te sincero. falando, você não tem, porque você conseguiu ter uma força psicológica boa. Talvez eu não tenha tido isso. Cara, mas isso vem comigo todo dia, todo santo dia. Eu escuto dentro do lugar que eu trabalho lá, nego falando mal, eu me policio para não, porra, para não discutir com o maluco. E eu, graças a Deus, tenho conseguido e tal, porque a tolerância tem ficado zero muito rápido. Mas é isso, cara. É isso. O Flamengo é exatamente isso que foi projetado e falado no PRN durante esses, pelo menos essa construção. 2019 falamos bem, pelo menos durante 6 meses ainda falamos No bem. futebol, sim. No futebol, É. sim. E o Flamengo vem essa degradação aí, é, porra, que veio direto e que a gente está vendo agora os resultados. E esses resultados, e eu, infelizmente, tenho que dizer para vocês, cara, a coisa ainda pode piorar ainda mais, cara. Ainda mais. Vai piorar. Vai piorar, infelizmente. É isso aí. Bem, é isso aí, rapaz. É sexta-feira, né? Estamos aqui. É um semi ao vivo. A gente acabou. Se vocês estão vendo isso aqui ao vivo agora, a gente fez essa live aqui há 40 minutos atrás, São né? Mas 19h45. Porque até agora ainda provavelmente não passou nada de número aqui para mim, não. Às vezes ele é está que deve ter falando, um pouquinho. Não, deve jogando ter um pouquinho conversa. mais aí. É que com dois o tempo passa um pouco mais devagar. Mas enfim, hoje é sexta-feira. Vocês devem estar assistindo isso aqui por volta de 9, 10 horas, mais ou menos. É rezar. É rezar não, porque eu não coloco Deus no meio disso aí, com Por coisas tão favor. inúteis. Não, não, não. Mas assim, a perspectiva é de uma derrota lá em São Paulo. Eu espero que essa derrota venha. Esse grupo, tanto de jogadores como de dirigentes, não merecem mais um título mentiroso. Essa torcida idiotizada merece sofrer, merece a humilhação. Infelizmente, é o que tem para o cardápio hoje, e merece e precisa, porque tem muita gente que ainda está anestesiada e, diante toda essa crise aí, está começando a acordar. E Enfim, eu acho que o TikTok também merece ver esses IDs aí idiotas fazendo meme para o pessoal zoar no TikTok, esse pessoal ganhar dinheiro lá, merece, porque os caras merece, ficam merece. gritando: Isso não é possível! Isso não é ser quem! Ah, coisa linda de ver, Merece. né? Mas é isso aí, Hugo. É desse jeito aí que acontece a coisa, cara. Flamengo é isso. É, é isso aí, Mário. Sexta-feira, provavelmente vocês estão nos vendo aí, nos assistindo um pouquinho depois do que foi gravado, mas ainda assim não deixa de ser um programa ao vivo, mesmo porque a gente vai estar aqui. Estamos aqui nós conversando com vocês no chat e tenho certeza que tudo que foi falado aqui é uma indignação, né, que pelo menos o nosso público aqui do PRN compartilha conosco. Como eu falei um pouquinho antes aqui, eu não vou botar Deus no meio. Eu acho que Deus tem muita preocupação, está muito sinistro para ele perder tempo com o jogo de Flamengo. Então, o que eu posso falar eu estou torcendo mesmo contra o Flamengo. Melhor, estou torcendo contra este Estado que dominou o Flamengo, porque o Flamengo é muito maior do que isso. E mesmo porque eu quero que o Flamengo perca, para que a instituição do Flamengo tenha esperança de renascer, de ser salva mais à frente. Né? Nós aqui, eu falo eu porque é uma posição minha torcer contra, mas nós aqui do programa RN, nós podemos nos dar esse direito de nos posicionarmos contra o resultado esportivo.
torcer publicamente pela derrota, porque a gente não vive de Flamengo. Flamengo não paga os nossos boletos. Isso aqui a gente nunca pediu um like, nunca pediu um tostão. Então, para nós aqui, nós nos sentimos muito tranquilos e com consciência muito tranquila. A gente está pouco se fudendo para Landim, a gente está pouco se fudendo para Gabigol, a gente está pouco se fudendo para Superchat, inscrição, clube de membros. A gente quer o Flamengo salvo e mais nada. É isso aí, Mário. Muito obrigado aqui por esse papo, numa sexta-feira à noite. Eu estou saindo daqui a pouquinho. Amanhã, seja o que Deus quiser, e domingo, que as máscaras caiam de vez. Saudações rubro-negras. Uma ótima sexta a todos. Que Deus nos abençoe. Valeu. Valeu, pessoal.